Não, tem que pedir do seu. E aí, galera, bom dia. Ei, ei, ei. Show. Galera, olha só. Então, hoje nós vamos de lançamento oblíquo, só que hoje, ao invés de fazer no quadro, como eu fiz na minha última quinta-feira, eu vou passar aqui uns slides para vocês, explicar algumas coisas. Se vocês observarem aí, eu coloquei para vocês também no grupo da sala de vocês, coloquei para vocês um slide de lançamento horizontal, um slide de lançamento oblíquo, é o mesmo slide que eu estou aqui com ele aberto. E mandei para vocês também 3 vídeos que eu fiz resolvendo questões do capítulo 5 para vocês. Então, hoje nós vamos encerrar esse assunto do capítulo 5 e amanhã na minha live eu vou falar sobre o capítulo 6, que é movimento circular. Tá? Então vamos lá. Vamos discutir algumas coisas. A aula passada eu fiquei faltando falar para vocês lançamento, tempo de voo, que eu falei, mas eu não falei alcance. Então vamos lá. Só um minutinho. Então vamos lá. Galera, a primeira coisa que eu tenho que saber de lançamento oblíquo é que a trajetória do meu objeto vai ser sempre uma trajetória parabólica. Sempre uma trajetória parabólica. Esse ponto máximo, né, de altura máxima que esse objeto atinge, eu chamo isso de altura máxima. E nesse ponto de altura máxima, a sua componente vertical da velocidade é nula. Se o exercício não estiver falando em componente vertical, a gente não pode falar que o corpo, nessa altura máxima, não tem velocidade. Ele tem sim velocidade. Só que ele vai apresentar aqui a componente horizontal, porque a vertical vai ser anulada. Porque se ele tivesse ainda uma componente vertical ascendente para cima, ele continuaria subindo. Se é a altura máxima, quer dizer que ele não sobe mais. O lançamento horizontal está presente no nosso cotidiano nas mais diversas atividades. Por exemplo, jogar basquete, jogar futebol, jogar queimada, handball. Então, tudo que nós fazemos o lançamento, independente do objeto, né, e esse objeto tem uma trajetória parabólica, eu digo que eu fiz um lançamento oblíquo, ou lançamento de projétil. Seguindo. Então, galera, isso significa só para mostrar para vocês que quando esse objeto chega na sua altura máxima, a sua componente vertical da velocidade muda, a sua aceleração permanece constante, porque quem atua é a aceleração na gravidade. E se vocês observarem aqui no gráfico, aqui, ó, deixa eu voltar o GIF aqui, vou voltar o GIF para que vocês possam entender, que a componente, olha a velocidade, ela chega e depois o que acontece? Ela inverte sentido, ó, a velocidade, ó, foi, diminuiu, zerou e inverteu o sentido. Então, no ponto máximo de altura, sua componente vertical é zero. Eu não posso esquecer disso. Componente vertical, a horizontal permanece constante. Galera, vamos discutir então esse simulador. Já falei para vocês, vou tentar ser um pouco mais breve. Depois eu mostro alguma coisa para vocês no simulador. E vamos lá então. Galera, o que nós precisamos concluir na nossa aula de quinta-feira? Que toda vez que a minha velocidade de lançamento for constante, ou seja, se eu tenho lançamentos com ângulos diferentes para uma mesma velocidade de lançamento, meu tempo de voo vai ser diretamente proporcional ao ângulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, que está muito claro aqui para a gente, se eu aumento meu ângulo de lançamento, mais alto eu vou.
Olha, 75 graus, 60, 45, 30 e 15. Quanto maior o ângulo, mais alto eu vou. Minha altura máxima atingida será maior. Porém, o meu alcance não obrigatoriamente aumenta. Então, primeiro eu estou falando de altura de queda. Então, minha altura de queda, ela aumenta diretamente proporcional ao ângulo que eu estou lançando. Se aumenta a minha altura, aumenta também o tempo de voo. Para ele chegar nesse ponto, ele vai levar mais tempo do que para chegar nesse ponto de altura máxima quando eu lancei a 60 graus. Quando eu lancei a 60 graus, ele demora mais tempo para chegar nessa altura máxima do que quando eu lanço a 45. Quando eu lanço a 45 graus, o tempo para chegar à altura máxima é maior do que se eu lançasse ele a 30 graus. Então, quer dizer que se eu aumento o ângulo de lançamento para uma mesma velocidade, eu tenho alturas máximas maiores, ou seja, uma altura ele chega a um ponto maior e, consequentemente, um tempo de voo também maior, porque se ele vai mais alto, ele demora mais tempo para chegar até lá. Sim? Seguindo aí, galera, uma outra conclusão que nós temos é que o tempo de voo ele é inversamente proporcional à gravidade. O que isso quer dizer? Que se eu diminuir a gravidade, então suponhamos que eu peguei um objeto e levei ele lá para Marte, lá para a Lua, onde a gravidade é menor, o tempo de voo será maior. Então quer dizer que quanto menor a gravidade, mais tempo voando, mais tempo no ar, esse projétil permanece. Tá? Para lançamentos cuja eu vou manter meu ângulo agora, meu ângulo vai ser constante, eu não vou levantar o meu canhão, nem vou abaixar o meu canhão. Quando eu falo, eu vou ter que voltar aqui para mostrar para vocês. Quando eu falo de não vou alterar o meu ângulo, eu estou falando isso aqui. Deixa eu voltar lá para o nosso simulador, e aí eu mostro para vocês algumas observações aqui. Então, olha só. Esse laboratório você já conhece. Então, esse aqui é um lançamento oblíquo, porque ele tem um ângulo horizontal. O lançamento horizontal seria assim, ó, e o ângulo horizontal seria 0. Nós já fizemos esse simulador aqui. Mas não, mas eu vou lançar ele do solo. Vou lançar ele do solo. E o ângulo horizontal que eu vou mexer. Então, o que nós vimos ali, né, que eu observei, que eu mostrei para vocês. Vamos lançar com a mesma velocidade. Vou manter a velocidade e vou lançar. Ó, vou diminuir o meu. Olha só, olha o meu alcance a um ângulo de 30 graus. Eu vou aumentar agora para 45. Ó, vou lançar. Vocês estão percebendo que quanto maior o ângulo, mais alto ele vai. Mais alto ele vai, mais tempo voando ele permanece. Ó, vou lançar agora um ângulo de 60 graus. Repare, está indo mais alto ainda. Mas olha a coincidência, quando eu lanço ele a 60, ele vai cair no mesmo lugar que eu lancei a 30. Então já pode anotar aí que ângulos complementares terão alcances iguais, não alturas iguais, mas sim alcances iguais. Se eu altero a minha gravidade, vamos alterar a gravidade? Ó, vou manter o ângulo e vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a minha gravidade. Olha só isso agora, esse meu lançamento. Mantive a mesma velocidade, o mesmo ângulo de lançamento do que o de 60, tá vendo? Só que ele teve uma altura menor e um alcance menor. Então, se eu aumento a gravidade, eu altero tanto a minha altura que ele chega, quanto ao tempo que ele demora voando. Consequentemente, o seu alcance também. Eu vou diminuir a gravidade e vou lançar. Olha só o que aconteceu. Quando eu diminuir a gravidade, ele está indo mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E, consequentemente, vai atingir um ponto mais distante da onde eu lancei. Esse ponto mais distante eu chamo de alcance. Então, voltando para o nosso slide, nós já podemos realmente concluir isso aqui. Olha,
que para ângulos constantes, para se eu não alterar meu ângulo, meu tempo de voo é diretamente proporcional à velocidade e meu alcance é diretamente proporcional à velocidade. O meu alcance, ele aumenta à medida que meu ângulo aumenta até 45 graus, que é onde eu tenho meu alcance maior. E a partir de 45 graus, meu alcance vai só diminuindo até 90 graus. Para velocidade constante, se eu não altero a velocidade, os ângulos que formam 90 graus, então 15, 75, 20, 70, 30 e 60, 40 e 50, 45, 45, 30, ângulos complementares sempre terão alcances iguais. Tá? E as fórmulas que nós temos que saber? A primeira fórmula que eu disse para vocês na aula anterior é que nós teríamos que saber chegar da velocidade de lançamento decompor em outras duas, que é a componente vertical, que eu vou chamar de V0y, e a componente horizontal, que eu vou chamar de V0x. Então, a componente vertical é calculada assim: velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento. É só lembrar, sem sono, está em pé. Então, se eu quero calcular a velocidade em pé, ou seja, vertical, eu vou multiplicar pelo seno do ângulo. Se eu quero calcular a horizontal não está deitada, quem está deitada está com sono. Então, vai ser velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo. Então, anote essas fórmulas aí. Se eu quero calcular a componente vertical, eu vou multiplicar a velocidade que eu lancei vezes o seno do ângulo de lançamento. Se eu quero calcular a componente horizontal, vou multiplicar a velocidade que eu lancei vezes o cosseno do ângulo que eu lancei. Tá? Nós vimos essa fórmula. Vocês estão percebendo aqui no desenho que a minha componente vertical ela vai só diminuindo até chegar na altura máxima, que ela não existe, ó, ela é zero. Mas se vocês olharem a componente horizontal, ela permanece sempre o mesmo tamanho, ou seja, é uma velocidade constante para todo o trajeto. Repare que a velocidade que eu lancei, que é essa vermelhinha aqui, é a mesma velocidade que ele chega ao solo por uma situação ideal. Sempre vamos trabalhar com situações ideais. Então, como a minha gravidade só age verticalmente para baixo, eu posso dizer que na horizontal meu movimento é uniforme, então minha componente horizontal, a minha velocidade da componente horizontal permanece constante, porque se trata de um movimento uniforme. Porém, a minha componente vertical, ela é variável, porque se trata de um movimento uniformemente variável. E quem é a aceleração que atua na vertical? A gravidade. Sim? Perfeito? Galera, caso eu queira calcular a altura máxima, ou queira calcular o tempo de voo, como é que eu vou fazer? Então, nós vamos aplicar a Torricelli. Eu mostrei isso na aula, na live de quinta-feira, aplicando Torricelli. Só que ao invés de usar V, eu vou usar VY, porque se eu quero calcular a altura máxima, a minha componente que eu uso é a componente vertical. Então, vai ficar assim, vamos substituir os dados. Como na altura máxima aqui, ó, como na minha altura máxima, deixa eu pegar um ponteiro. Como na minha altura máxima, a minha componente vertical da velocidade é zero, então quer dizer que é zero. Vai ser igual a minha componente horizontal vertical de quando ele saiu daqui, menos porque ele está indo para cima e a gravidade atua para baixo. A aceleração que age nesse movimento é a gravidade. E a distância que ele percorre até a sua velocidade zerar é a altura máxima que ele atingiu. Então a gente vai isolar isso, passa para o outro lado. Ó. Esse 2GH passa para o outro lado positivo. O 2G que está multiplicando a altura máxima passa dividindo, então ficou assim. Então se eu quero calcular a minha altura máxima, lembrando que eu quero que vocês consultem, façam um formulário de lançamento de projétil, assim como de movimento circular, para que vocês possam fazer exercício olhando para esse formulário. Inicialmente, não é interessante que vocês memorizem as fórmulas. À medida que vocês forem fazendo os exercícios, isso vai acontecer naturalmente. Então, e como é que eu calculo essa componente vertical? Eu vou substituir isso aqui, ó, pela maneira que eu calculo ele. Então ficou assim, ó, como é que eu calculo V0y? Velocidade que eu lancei, vezes o seno do ângulo que eu lancei, que é o ângulo de lançamento, ao quadrado, dividido por 2 vezes g. Repare que a altura máxima é inversamente proporcional à gravidade. Se eu aumentar o meu denominador, o meu resultado diminui.
Se eu diminuir o meu denominador, o meu resultado aumenta. Ou seja, se eu aumentar a gravidade, mais alto ele vai. Nós vimos no simulador. Se eu diminuir a gravidade, mais alto ele vai. Se eu aumentar a minha gravidade, mais baixo ele irá. Então, são inversamente proporcionais. Galera, outra coisa que eu consigo calcular com a componente vertical é o tempo que ele permanece no ar. Se, quando ele chegar nessa altura máxima, ele não vai ter mais velocidade, então eu vou usar essa fórmula aqui para calcular o tempo que ele vai demorar para chegar lá no alto. Então fica assim. Vou substituir. E ao invés de usar a aceleração, vou usar a aceleração da gravidade. Então vou usar G. E por que eu troquei o positivo pelo negativo? Porque a gravidade e a velocidade têm sentidos opostos. Então fica assim, num ponto de altura máxima, que é meu tempo de subida, que é o tempo que ele demora para subir, a minha componente vertical da velocidade é zero. Então, minha componente inicial, vertical da velocidade, menos gravidade, vezes o tempo de subida. Eu vou isolar meu tempo de subida, então ele era positivo, passa para cá positivo. Ele era negativo, passa para cá positivo. Vou isolar meu tempo, essa gravidade aqui passa dividindo. Então, o tempo de subida, o tempo que ele demora para subir, vai ser a componente vertical dividido pela gravidade. Eu já sei calcular a componente vertical, então posso dizer que o tempo de subida nada mais é do que a velocidade que eu lancei vezes o seno do ângulo que eu lancei. Gente, numa situação ideal, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, se ele gasta 1 segundo para subir, ele gastará 1 segundo para descer. Então, a gente quase não vai usar o tempo de subida, a gente vai usar normalmente o tempo de voo. Então, ficaria assim. Já sei calcular o tempo de subida, e numa situação ideal, o tempo que demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Automaticamente, o tempo que ele permanece voando vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, 2 vezes isso aqui. Então, o tempo de voo nada mais é do que 2 vezes isso aqui. Então, ó, anotem as fórmulas. Então, nós já temos quantas fórmulas nós temos do capítulo 5. Nós temos a fórmula para tempo de queda do lançamento horizontal. Nós temos a fórmula de alcance do lançamento horizontal. 2 fórmulas lá. Guardei. Eu tenho agora, para lançamento oblíquo, eu tenho a fórmula para calcular a componente vertical, 3 fórmulas. Já 2 do movimento horizontal, mais uma agora, mais a fórmula para calcular a componente vertical, 4 fórmulas. Mais uma fórmula para calcular o tempo de subida, 5 fórmulas. Mais uma fórmula para calcular o tempo de voo, 6 fórmulas. Mais uma fórmula para calcular a altura máxima, 7 fórmulas. Então, até agora, esse capítulo 5 já nos forneceu 7 fórmulas. Vamos para mais. Galera, e se eu quero calcular o alcance? Eu quero saber, eu lancei esse objeto aqui e ele caiu aqui. Quanto de distância que ele percorreu? Né? Qual o seu alcance, que pode chamar de A ou ΔX? Então vamos lá. O alcance é sempre a componente horizontal vezes o tempo que ele terminou voando. Essa é a fórmula. Mas eu posso também, galera, ó, achar uma fórmula um pouquinho menor para isso. Menor não, um pouquinho mais rápido. Menor é essa. Como é que eu calculo, então, a componente horizontal da minha velocidade? Velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo. Como é que eu calculo o tempo de voo? 2 vezes velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo, dividido pela gravidade. Eu vou juntar essas duas coisas, porque existe uma propriedade trigonométrica que ela disse que 2 vezes o seno de qualquer ângulo vezes o cosseno desse mesmo ângulo é igual ao seno duplo desse ângulo. Como assim? Eu vou trocar o que eu sublinhei agora por isso aqui, ó, seno de 2θ. Então, ó, isso permaneceu, porque isso vezes isso, ó, apareceu velocidade de lançamento V0 2 vezes, V0 ao quadrado. O que eu circulei, cosseno de θ2 e seno de 2θ, é a mesma coisa que seno de 2θs.
dividido pela gravidade. Então, essa fórmula aqui é a maneira de otimizar o cálculo do meu alcance. Porque se eu uso essa aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 3 cálculos. Primeiro, eu vou calcular a componente horizontal, guardo. Segundo, eu vou calcular o tempo de voo, guardo. Terceiro, eu jogo esses 2 dados e multiplico eles para calcular o meu alcance. Aqui, eu só vou extrair os dados do problema e vou substituir. Com que velocidade que eu lancei? Coloco ali. Qual é o ângulo? 30. Então, quem entra lá é o seno de 2θ, ou seja, 2 vezes 30. Quem vai entrar lá vai ser o seno de 60. Dividido pela gravidade, que o exercício sempre vai me fornecer. Então, nós temos aqui 9 fórmulas. Uma para calcular o alcance, maneira mais simples, velocidade horizontal vezes tempo de voo, e uma maneira mais otimizada, que o meu alcance é igual a velocidade que eu lancei ao quadrado, vezes o seno do dobro do ângulo de lançamento, dividido tudo isso pela gravidade. Vocês estão percebendo aqui que também o meu alcance é inversamente proporcional à gravidade. Se a minha gravidade aumentar, o que acontece? O meu alcance vai cair. Nós vimos isso no simulador. Se a minha gravidade diminuir, meu alcance vai aumentar. Repare que alcance e velocidade são diretamente proporcionais. Se eu dobro a minha velocidade, o meu alcance aumenta 4 vezes, porque aqui é o quadrado, é uma relação exponencial. Se a minha velocidade de lançamento diminui, o meu alcance também diminui de maneira exponencial, o quadrado aqui da fórmula. Então vamos colocar isso tudo num formulário para a gente. Eu já sei calcular a componente vertical, a horizontal, a minha altura máxima, meu tempo de subida e meu tempo de voo. Olha as fórmulas de lançamento oblíquo. Eu sei calcular também o meu alcance de 2 maneiras. Maneira mais reduzida, onde eu teria que fazer 3 cálculos para chegar ao meu alcance, e de maneira otimizada, onde eu faço um único cálculo e já chego ao meu alcance. Então, essas são as fórmulas que nós temos. Tá? Vamos seguir, então. É importante para a gente que o alcance máximo é um lançamento de 45 graus. Mas por que, Jonaci? Porque se eu lançar com 45 graus, quem vai entrar aqui é o dobro desse ângulo. O dobro de 45 é 90. 90 é o ângulo que tem o maior seno. Qual é o maior seno? É 1. Quem é que tem 1? 90 graus. Por isso que meu alcance máximo será sobre o lançamento de 45 graus. Galera, eu preciso agora observar se vocês conseguem entender ao fazer exercício. Perfeito? Eu preciso disso aí. Será que a gente consegue colocar tudo isso agora na resolução de alguns exercícios? Vou mostrar para vocês agora a parte matemática, a parte teórica desses exercícios. Então vamos lá. Gente, olha o primeiro exemplo, bem simplesinho, não coloquei muito enunciado, não coloquei muito texto. Naquelas videoaulas que eu mandei para vocês, tem 3 resoluções de exercício, 2 de atividade de sala e 1 atividades propostas. Então, são 3 resoluções comentadas. Essa live também, depois ela vai ser compartilhada lá no canal do Cristo Rei, e vocês podem assistir quantas vezes for necessário. Então, olha só, um projétil é lançado com velocidade inicial 15 metros por segundo. O que é isso? É a minha velocidade de lançamento, aquele V0. Não é o V0X, nem é o V0Y ainda. É V0, só V0. Um ângulo de 60 graus. Esse aqui é meu ângulo de lançamento. Ele me deu como dado o seno e cosseno desse ângulo. Show? Olha o que ele está perguntando para a gente aqui. Deixa eu pegar meu ponteiro de novo. Então, olha o que ele está perguntando para a gente na letra A. O tempo para alcançar a altura máxima. Então, eu queria saber o seguinte, quanto tempo que ele demora para chegar até na altura máxima? Esse tempo eu chamo de tempo de subida. Ele está perguntando na letra A para mim o seguinte, qual que é o tempo de subida? Vamos lá voltar no nosso formulário? Olha, o tempo de subida, galera, ó, se eu quero calcular o tempo que ele demora para chegar na sua altura máxima, eu vou calcular seu tempo de subida. Como que eu calculo o seu tempo de subida? Velocidade
que eu lancei, que o exercício já me deu, seno do ângulo de lançamento, que o exercício já me deu, dividido pela gravidade. Então, vamos voltar lá, vamos resolver isso. Então, vamos resolver, ó. Peguei essa fórmula lá, fui lá no formulário e busquei essa fórmula. Vou substituir. Qual foi a velocidade que ele foi lançado? 15. Qual é o seno do ângulo? O ângulo é 60. E quanto que vale esse seno? 0,87. Então vai ficar assim, ó. 15 vezes 0,87. A gravidade ele não me deu, eu vou adotar 10. Sempre quando ele não forneceu, eu vou usar 10. E agora aqui é uma operação matemática simples. 15 vezes 0,87 dividido por 10. Vocês poderiam aproximar para 0,9. Quem quiser achar que é interessante, poderia usar 0,9. Aí daria o quê? 13,5. Aí dividido por 10 daria aproximadamente 1,35 segundos. Ou seja, 1,3 segundos é o tempo de subida. Show? Então calculei o tempo de subida. A letra A está respondida. A letra B, ele quer saber o seguinte: qual é a altura máxima? Então, de novo, eu vou lá no formulário pesquisar. Para eu calcular a altura máxima, eu vou pegar a minha velocidade que eu lancei, vou multiplicar pelo seno do ângulo que eu lancei, vou levar isso tudo ao quadrado e depois eu vou dividir pelo dobro da minha gravidade. Volta lá, então. Então, vamos lá. A altura máxima está aqui. Vamos substituir. Velocidade que eu lancei é 15. O seno do ângulo, que é 60 graus, é 0,87. Vou multiplicar esses dois, vou levar ao quadrado e vou dividir pelo dobro da minha gravidade. Se a minha gravidade é 10, o dobro, 2 vezes 10 é 20. Então, vamos substituir. Vamos resolver isso. Lembra que eu já tinha feito esse cálculo aqui, que daria 13,5 se eu aproximasse isso para 0,9? Então, 13 ao quadrado daria 169 dividido por 20, ou dá aproximadamente 8,45 metros. Então, naquela condição que esse projeto foi lançado, com a velocidade de lançamento de 15, com ângulos de 60 graus, a altura máxima que ele vai chegar é 8,45 metros. Então, já respondi aqui a minha letra B. Gente, alguma pergunta até agora? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá no ritmo tranquilo? Eu não quero que vocês se preocupem com as fórmulas. Ainda mais que vocês agora estão fazendo isso em casa, os exercícios, coloquem o formulário, façam organizadamente o formulário do lado e vão consultando na medida que vocês forem precisando dessas fórmulas, tá? Agora eu vou calcular o tempo de voo. Eu não preciso voltar lá e pegar a fórmula. Se eu já tenho meu tempo de subida, o tempo que ele demora para descer é o quê? 1,3 também. Então, quanto tempo que ele demora voando? O dobro, 2,6 segundos. Agora ele quer que eu calcule o alcance. Caramba! Esqueci da fórmula. Suponhamos que eu estou em casa. Nossa, não sei a fórmula do alcance. O alcance é a componente horizontal vezes o tempo de voo. O tempo de voo eu tenho, né? Que aqui é 2,6 segundos. Aqui é tempo de voo. Deixa eu acertar aqui. Aqui, ó, isso aqui. Tempo de voo. Tempo de voo, tá, galera? Tempo de voo. O tempo de subida foi 1,3. Tempo de descida 1,3. Somando os dois, eu vou chegar a 2,6 segundos. Agora, meu alcance. Cara, eu não sei. Eu não sei qual é o meu alcance, eu preciso calcular. Então, tem duas maneiras de calcular. Eu posso calcular usando isso aqui, mas para eu usar isso aqui eu quero mostrar para vocês a dificuldade. Ó. Se eu usar, professor, eu vou escolher essa fórmula aqui, que ela é mais fácil. Mas para eu calcular essa fórmula, eu preciso antes calcular minha componente horizontal da velocidade. Já que para aquele exercício já tinha um tempo de voo. Eu vou usar essa aqui, galera, ó. Só para a gente se acostumando com essa fórmula. Então vamos lá. Vamos substituir lá no nosso exercício. Ó. O alcance, está aqui a nossa fórmula. Show? Vamos substituir. Qual a velocidade que eu lancei? 15? Então vai ficar 15 ao quadrado. Seno do dobro do ângulo. O dobro do ângulo, o dobro de 60 vale 120.
Aí, professor, mas como é que eu faço? Vocês já aprenderam a redução do segundo quadrante para o primeiro. É só diminuir 180. Então, quem é o seno de 120? 180 menos 120 vai dar quanto? 60. Então, o seno de 120 tem igual o seno de 60. Vamos substituir isso aqui. 15 ao quadrado é 225. O seno de 120 é igual ao seno de 60. 225 vezes 0,87 dividido por 10, eu vou chegar a 19,6 metros. Esse é o meu alcance. Então, nesse exemplo 1, nós perpassamos todas as fórmulas que nós vamos utilizar para lançamento de projétil, para lançamento oblíquo. Vamos mais um exemplozinho aí. Galera, esse aqui eu gostaria de ouvi-los. Eu gostaria que vocês, ao ler esse exercício aqui, falassem para o chat qual seria a resposta. É uma pergunta aqui. Ah, tá. Alguém perguntou por que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Galera, aqui, ó, vou usar aqui mesmo, tá? Deixa eu pegar uma ponteira aqui para mostrar para vocês. O nome dessa matéria é redução do segundo para o primeiro quadrante. Então, vamos dizer que isso aqui seja um arco trigonométrico. E aqui, ó, eu tenho meu primeiro quadrante, aqui eu tenho meu segundo quadrante. Então, aqui, ó, de 0 a 90, primeiro quadrante. De 90 a 180, segundo quadrante. De 180 a 270, terceiro quadrante. 270 a 370, quarto quadrante. Se eu estou aqui, 120 está aqui, ó. 90, 120 está aqui. Se eu quero saber qual que é o seno de um ângulo no meu segundo quadrante, basta eu pegar 180, é uma formulazinha, ó. Menos esse qualquer ângulo que está aqui no meu segundo quadrante. O ângulo que eu quero calcular não é 120? Fazendo essa subtração, vai dar o quê? 60. Por isso que o ângulo de 120, o seno de 120 é igual ao seno de 60, devido a uma propriedade trigonométrica. Show? Beleza, Murilo? Fala, Ana Clara. Ana Clara, você não fez sua pergunta. Faz para mim, por favor. Você chamou a atenção, mas não fez. Não, eu já consegui entender, Jonaci. Ah, beleza, então. Então vamos fazer esse aqui. Por que que o meu jato de água que completa o voo em menor tempo é o 4? Porque vocês lembram que o tempo de voo também é diretamente proporcional à altura. Quanto mais alto for o jato de água, mais tempo ele demora para retornar ao solo. Então, qual foi o jato de água que foi mais baixo? Não foi o 4? Então, o que atinge a altura máxima menor é o que demora menos tempo voando. Entenderam também o exemplo 2? De boa. Galera, e aí? Tranquilo? Vamos para um exemplo 3, então? Vamos para o nosso exemplo 3. Galera, olha o nosso exemplo 3. A figura abaixo mostra 3 trajetórias de uma bola de futebol que é chutada de um mesmo ponto. Então, eu chutei essa bola de um mesmo ponto. Então, ela chutei
suponhamos que eu dei 3 chutes diferentes de um mesmo ponto, e aí ficou desenhadas as trajetórias A, B e C. Sim? Nós estamos observando que o alcance A é menor do que B e B é menor do que C. Então, aonde que a bola foi mais longe? Na trajetória C. Você repara que todas elas atingiram a mesma altura. Então, eu posso concluir que se elas atingirem a mesma altura, a componente vertical delas são a mesma. A altura máxima é a mesma, o tempo de voo é o mesmo, tudo é o mesmo, já que a altura são iguais para os 3 trajetórias. Professor, mas por que então que se o tempo de voo é o mesmo, então por que C teve um alcance maior do que B e B maior do que A? Porque o meu alcance não depende só do tempo de voo, depende também da minha componente horizontal. Lembram dessa fórmula aqui, ó? Vamos escrever aqui. O meu alcance é igual à minha componente, ó, componente horizontal vezes o tempo de voo. Então, galera, se os 3 trajetórias têm o mesmo tempo de voo, não obrigatoriamente meu alcance vai ser o mesmo. Porque a minha componente horizontal pode ser diferente. Quem é que vai mais longe para o mesmo tempo de voo? Quem teve uma componente horizontal maior. Então, olha só o exercício. Seja o T, o tempo de permanência da bola do A. Então, T. Então, T de A, T de B e T de C são os mesmos porque eles tiveram as alturas iguais. Então, vou riscar E. Se eles tiveram a mesma altura máxima, se eles chegaram ao mesmo ponto, né? Mesma altura máxima, a sua componente vertical da velocidade também tem que ser a mesma. Então, vou riscar a letra B. Gente, então, quero que vocês concluam o seguinte. Independente da trajetória, se eu atinjo uma altura máxima igual, eu tenho tempo de voo igual. Se eu atingir uma altura máxima igual, meu tempo de voo é igual e a minha componente vertical também é igual. Não obrigatoriamente meu alcance, porque o meu alcance não depende só do tempo de voo. Ele depende também da minha componente horizontal da velocidade. Sim? Então, só olhando para o desenho, nós já sabemos que, como a altura máxima, que está aqui pontilhada, ó, a altura máxima deles foi a mesma para todo mundo, então nós já podemos concluir que o tempo de voo deles é o mesmo e a velocidade vertical é o mesmo. Agora, eu preciso saber que quem é maior? Será que a minha velocidade horizontal de A é maior do que a de B? Não. Se essa velocidade fosse maior de A deveria ir mais longe. Então, a velocidade C horizontal, ó, HVH, que é a velocidade, componente horizontal da velocidade. Então, VH de C é maior do que a de B, que é maior do que a de A. Então, qual a alternativa correta ficou para a gente? Alternativa C. Então, a componente horizontal de C é maior do que a de B e B é maior do que a de A. Galera, e aí, cara? Fala comigo aí. Como é que tá aí? Como é que nós estamos indo aí? Tá muito difícil? Como é que tá? Tô aguardando aí algumas perguntas aí. E aí? De boa? Será que com os 3 vídeos que eu postei no grupo de vocês, que também tá lá no YouTube, gostaria agora que vocês tentassem, né, fazer os exercícios do capítulo, né? Eu botei lá umas atividades para vocês. Então, galera, já que vocês não fizeram pergunta para mim, né, estão de boa, foram poucas perguntas, eu encerro o nosso bate-papo aí. Tem uma pergunta aqui.
Galera, como eu disse para vocês, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, consultar. Isso aqui, ó. Faz um print da tela, se tiver com preguiça de copiar. Mais interessante é copiar, tá? Isso aqui que nós vamos estar usando, ó. Isso aqui. E aí nós temos essas ferramentas. Aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, né, concatenar nossas ideias. Nós precisamos fazer as nossas interpretações. O que o exercício está pedindo? Tá? Show? Galera, ó, agora então, galera, em relação às atividades. No começo, a gente estava pedindo para lançar as atividades tudo no e-mail, né? A gente tinha uma ideia de que a gente não ia ficar tanto tempo assim, mas à medida que a gente for, a gente está ficando mais tempo aí em isolamento e com mais aulas não presenciais, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: só mandem as listas quando eu pedir. Então, por exemplo, atividades que foram fazer no portal do SAS, não preciso que ele chegue para mim o relatório. Eu mandei uma lista aí de aula prática, aquela lista sim. Agora, quando eu não colocar lá assim, analise lá, a partir de agora ali no Alunos Books, eu vou colocar assim, ó, enviar por e-mail. Se não tiver essa informação, não precisa enviar mais, tá? Porque senão vai ficar muita coisa para vocês poderem enviar, muitas atividades e acaba perdendo a obrigatoriedade. Tá? Então, somente quando eu pedir para enviar por e-mail, vocês vão enviar a partir de agora essas atividades por e-mail. Quando não tiver nenhuma informação dessa lá nos book, não precisa mais enviar. Tá? Galera, um abraço para vocês aí e até amanhã. Amanhã nós vamos de MCU. Se quiser dar uma adiantada lá no capítulo, lá, assiste o capítulo, dá uma adiantada. Massa, para a gente amanhã ver o lançamento oblíquo. Então, até mais. Tamo junto. Um abraço para vocês aí, galera.